Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Frame a Frame Podcast. E hoje, eu tô muito feliz porque a gente conseguiu, nessa agenda corrida dele, a gente conseguiu, porque ó, a hora do homem é cara, não tem como. Então, valoriza, por favor, porque ó, a gente conseguiu trazer ele, doutor, mestre, consultor, coordenador, cara, ele é multitarefas, não tem jeito. Recebam com muitas palmas, Bruno Rogério Tavares. Muito obrigado, professor, por ter topado vir, verdade. Eu que agradeço, Rafa, e obrigado pelo convite. Obrigado, meu, eu tô empolgado. Prazer revê-lo aqui, hein? Prazer reencontrá-lo. Muito bom. Não, pra quem não sabe, o meu professor no curso de rádio e TV, então, cara, vai ser muito difícil eu não chamar ele de professor, então... Provavelmente no episódio a gente vai ter muito professor, mestre, prof e tal, porque, cara, não tem como, é muito difícil. Foi muitos anos, né, professor? 4 anos, né? 4 aninhos. 4 aninhos. 4 aninhos, sim, meu. Foi muito bom, porque a gente tava conversando aqui no off, né? Tipo, a faculdade, ela, cara, abre portas, assim, e, meu, até a nossa cabeça, né? Que, assim, eu nem sabia que existia curso de rádio e TV quando eu comecei, nem sabia o que era aquilo. E aí, quando... entrei no estúdio pela primeira vez, foi uma parada que eu falei, nossa, não, é isso que brilhou os meus olhos, né? E falei, não, vou tentar. E aí você vai só conhecendo, tal, querendo criar, pensar. E é bem bacana isso, né? Acho que a faculdade é uma escolha profissional, né? Quando você escolhe um curso superior, você está escolhendo uma área, uma carreira. Às vezes isso vem dos pais, por já ter uma referência em casa. Muitas vezes não, você começa a ser a primeira pessoa da família a trilhar nessa área aí para fazer. E aí a universidade te permite conhecer essa área. Sim. Quem faz o curso aproveita a experiência da universidade, com certeza leva uma coisa boa, né? E aí posso falar que você aproveitou. Até demais, né? Até demais. Aproveitei bastante. Não, mas foi da hora. Não, eu fico muito feliz de ter vindo. E aí, professor, aproveitando essa deixa de faculdade e tudo mais, fala um pouquinho pra gente de você, como que surgiu, assim, o audiovisual na sua vida e como você falou, não, é isso aqui que eu quero tentar, ou você assistiu alguma coisa que brilhou seu olho e tal, como que foi? Na verdade, assim, desde criança eu gostava muito de televisão, né? Era a época que a televisão era babá eletrônica, tinha muitos desenhos animados, eu gostava de desenhos animados, eu gostava de quadrinhos. Essa cultura geek que agora tá na moda, né? Como cultura geek e tudo mais, na época a gente não via referências porque não tinha internet, não tinha isso disseminado na televisão. Você gostava daquele conteúdo, aquela cultura pop ali. E aí eu lia muito quadrinhos, gostava de ler quadrinhos nas tiras de jornais, né? Minha mãe comprava para procurar emprego, trabalho ali. E aí do lado tinha uma coluna que falava sobre os bastidores da televisão. Sim. E aí eu comecei a ler a coluna. E o que me interessava não era fofoca, era notícias de programação, de estratégia, de novos programas para estrear. Ali despertou, acho que, o primeiro interesse, somado ao fato de gostar de quadrinhos e de desenhos animados. Quando eu fui fazer o ensino médio, eu descobri que tinha um curso técnico, né, chamado Desenho de Comunicação, na ETEC Carlos de Campos. Não era ETEC na época, né, mas era escola estadual. E aí eu fiz desenho de comunicação porque era mais próximo. Eu já sabia que eu queria fazer comunicação. Sim. E depois eu fui fazer comunicação social, rádio e TV. Né? Foi aí que começou a trajetória na área, né, buscando a formação. Mas eu descobri a partir dos bastidores e de tanto assistir televisão e gostar dessa cultura geek aí, esse universo. Não, legal. E a TV, ela faz muito isso com a gente, né? Porque, bom, mas assim, eu quis entrar no curso, assim, tipo, eu falei, rádio e TV, por conta de televisão, que eu gostava de assistir televisão. A gente é muito visual, né? Então, tipo, tudo que a gente assiste, assim, e tal, e aí gera uma curiosidade de como que faz, como que é esse mundo e tal, e aí acaba fazendo com que a gente queira, né? E... parece que não foi diferente, né? Foi o visual que chamou, assim. São as curiosidades dos bastidores, né? De como é feito. Acho que a sua geração é muito mais visual até do que a minha, né? E vocês têm uma outra facilidade, que é essa que a gente está aqui, que é da internet. Sim. Né? Então, a internet é a nova televisão, a televisão se misturou com a internet, mas no fundo a gente está fazendo televisão de uma outra forma,
né, com os recursos tecnológicos que acabaram permitindo mais pessoas se tornarem criadores, produtores de conteúdos do que só receptores, né? Eu acho que essa é a diferença. Mas sempre vem pela sedução, é algum filme, alguma série, algum programa, algo que toca, aí você lembra daquilo e fala, poxa, isso pode ser uma possibilidade. E acho que como você falou um pouquinho nos bastidores, assim, às vezes você não sabe que existe o curso, né? Você sabe que quer fazer isso, mas você não sabe nem como procurar o que você quer cursar e fazer ali, né? Então isso é bacana. Não, demais. E aí você tocou num ponto interessante também, que é da televisão e da internet, né? Essa briga dos dois. Assim, não sei se pode falar que tem uma briga entre os dois, assim, de conteúdo e tal. Porque, assim, se a gente for puxar mesmo, assim, quando surgiu a televisão, teve um bafafá de que o rádio ia acabar e não acabou, né? Aí a internet surgiu também. Aí também teve será que vai ter ou não vai ter? Mas eu vejo que tá ocupando muito espaço, não tá? Na verdade, assim, sempre existiu essa briga, né? Por que existe a briga? Porque quem está surgindo precisa mostrar e ganhar espaço. Então, a internet, a gente fala, não, internet esse auge, mas a internet surgiu na década de 90 e faz muito tempo. Ela levou, a gente está falando aí o quê? De pelo menos mais de 30 anos, né? Da internet comercial, para ela se consolidar. E chegar nesse patamar de ter mídias sociais, né? De ter influenciadores, youtubers e por aí vai. Então, assim, é um tempo considerável. Porque a partir dali ela tinha que se mostrar importante, que se mostrar útil na vida das pessoas. Eu acho que esse é o principal ponto. E tinha uma briga, né? A briga da televisão perder espaço, da mídia, né? E aí os críticos de televisão começaram a falar: a emissora tal perdeu X pontos de audiência, tá perdendo espaço. É claro que vai perder. Se antigamente você tinha poucas opções de canais, você se concentrava naquilo. A partir do momento que aparecem mais opções, dezenas, centenas ou milhares de opções, a audiência vai ficar pulverizada, é natural. Então, o que as pessoas, acho que na minha cabeça, o que gerou esse boom de falar que a televisão estava morrendo, algo do tipo, era porque a audiência das grandes redes estava diminuindo. E isso é um fato. Se você não tinha opção, você só tinha aqueles canais. Se você tem opção, vai ter um grupo que nunca vai estar satisfeito com tudo e vai migrar para essas novas mídias. Eu acho que essa foi a grande onda, e aí depois vem o YouTube, né, como uma grande ferramenta e uma grande plataforma que modifica isso, que surgiu como um repositório de vídeo, se tornou um grande negócio, um grande veículo de comunicação midiático aí na internet, e aí depois surgem as plataformas de streaming. Que se você pegar na base ali do que eram as plataformas de streaming, ou como elas surgiram aproveitando o conteúdo da televisão e do cinema. Então, a Netflix surge aproveitando o conteúdo que estava no acervo dos grandes estúdios de cinema e das emissoras de TV e não tinha onde exibir, porque a emissora tinha limitação da grade de programação. E aí coloca lá para você assistir on demand na hora que você clica e vê o conteúdo. Tempos depois, o que acontece? Essas grandes redes de TV, esses grandes estúdios, tiram seu conteúdo da Netflix, criam plataformas concorrentes, e aí a Netflix, que era uma empresa só de tecnologia, só de distribuição de conteúdo, é obrigada a se transformar também numa criadora de conteúdo, né? E impulsionar isso. Então, acho que tá uma discussão agora da TV 3.0, a TV digital 3.0, que na verdade ela está embargando o streaming como televisão também. Então, se você assiste no streaming, né, que é uma conexão via internet, se você assiste na televisão, você está assistindo conteúdo televisivo, conteúdo audiovisual, cinematográfico. Então, essa discussão acaba sendo uma bobagem. O que não dá hoje é para uma empresa de mídia ficar centrada em apenas rádio, apenas televisão. Só. Exatamente, tem que ser multiplataforma. Sim. Não dá para ter só um produto, né? Você tem que começar a abraçar a galera, né? E entrando nessa linha, assim, tipo, de streaming e tal, porque agora a gente tem streaming para tudo, né? Tipo, tem todo tipo de streaming, vários, que até para pagar todos não dá, né, professor? Hoje qualquer pessoa pode ter o seu próprio streaming. Exatamente. A grande diferença é assim, tudo bem, você tem o streaming, a tecnologia acessível, mas qual é o seu conteúdo? Total. Vai ser relevante para uma determinada audiência, para um público, para fazer ele chegar ao ponto de pagar? Ou se transformar no modelo, né, como a gente tem agora os Fast Channel, né, de televisão gratuita nessas plataformas como Pluto TV, que é financiada via publicidade, e você ganha ali também num modelo muito próximo do que é o YouTube, né, por visualizações.
São discussões, né? Que assim, qualquer um tem, mas assim, nem todo mundo consegue produzir um conteúdo que seja relevante, até porque as pessoas têm muito conteúdo gratuito, Isso é verdade. acessível. Sim. E, tipo, com essas superproduções, porque agora estão estourando superproduções, né? Tipo, a Netflix pega pra fazer um filme, alguma coisa, tipo, é um filme de uma superprodução. Você acha que briga com o cinema, não? Eu acho que briga bastante. É mesmo? E eu acho o seguinte: o cinema, né? Se a gente pegar. O que é o cinema? Cinema é uma sala. Sim. Existe o conceito de sétima arte, mas se você vai no mercado norte-americano, até nas universidades para estudar, você estuda filmes, você estuda TV and series, né? E por aí vai. Você não estuda cinema, porque cinema é o ambiente, é o espaço físico. Em alguns países, na Itália, na Espanha, na América Latina, tudo mais, aí você tem o conceito de cinema como sendo produzir cinema. Mas o que a gente vê no cinema? Filmes, animação, documentário, Sim. gêneros, né, de filmes ali para poder fazer, ou gêneros que ganham rótulos cinematográficos. A pandemia fez a aceleração de alguns setores, né? Então, o streaming teve um impulsionamento. O cinema, ele vai continuar existindo como uma experiência. Né? Então você vai na sala com a sua família, com a sua namorada, com seus filhos. Você tem um gasto muito mais alto do que uma assinatura mensal de uma plataforma de streaming, mas você vai pela experiência, Sim. né? de proporcionar aquilo. O que facilitou do outro lado? As grandes plataformas de streaming conseguem financiar projetos com muito mais recursos e dinheiro, de uma forma acessível. Por quê? Porque elas estão em vários países do mundo. Então, um projeto que custa 10 milhões de dólares, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões de dólares, quando você dilui isso, por exemplo, em 100 países, custou 1 milhão para cada país. Então, não é nada. Né? Então, essa diferença permite com que as plataformas de streaming consigam produzir grandes produções. É claro que a indústria cinematográfica, principalmente nos países consolidados, que tem isso, como a indústria de Hollywood, não querem perder esse faturamento da bilheteria. Sim. Né? Mas hoje tem grandes oportunidades para cineastas, né? Para diretores, roteiristas, produtores, de terem seu conteúdo chegando no mundo inteiro muito mais rápido, né? Você imagina que antes você, como cineasta, tinha que fazer um filme no Brasil, custava algo em torno de R$200 mil para você reproduzir a cópia do seu rolo de filme e para estrear em cada vez uma sala de cinema diferente. Hoje não, com um clique você consegue estrear isso no mundo inteiro. Sim. E pessoas de outras nações conseguem conhecer a sua obra. Não, é absurdo assim a evolução, né, e a facilidade, tipo, a rapidez que você tem acesso ao conteúdo hoje, né? Então, tipo, é isso que você falou, é um clique que você tem acesso a tudo ali que você quiser, né? E você tocou num ponto bom também, tipo, a pessoa que faz cinema, ela quer ser um cineasta, ela pode tanto ir para querer fazer superproduções de Hollywood e viver de cinema, ou pode ir ali por streaming e tentar fazer a sua produção independente e que pode fazer uma super produção também. Também, né? Verdade. Com financiamento das plataformas de streaming. Sim, verdade. Porque as plataformas, por que surgiram várias, né? Você perguntou anteriormente que agora tem tudo que é lado plataforma. Porque é natural do ser humano a insatisfação. Então você assina uma determinada plataforma e depois de um tempo você acha que aquela plataforma não tem mais nenhum conteúdo novo o suficiente que te atenda. E aí você migra para outra, você vai para outra. Né? Na televisão também era assim. Você tinha grade de programação, você tinha um número limitado de canais e a partir dali você achava que não tinha nada que prestasse. E aí você procurava o home video, que era, né, o VHS, o DVD, Sim. depois os canais por assinatura e por aí vai. Então, assim, isso é natural do ser humano. A gente nunca vai ter uma sensação plena de satisfação. E quem tem produtos, né, principalmente produtos de entretenimento, que não são produtos básicos, essenciais para a vida, né? O nosso produto é um produto de luxo. Sim. Né? Você consumir um entretenimento, um filme, uma série, um programa de TV, um reality show, um game show, é um produto de luxo, é para o seu lazer, para a sua diversão, pode ser até para o seu aprendizado, mas não está nos itens básicos que você precisa. Né? Então, é lógico que o consumidor acaba analisando isso. É importantíssimo para a formação cultural de um país, né, para uma identidade nacional. Não é à toa que os Estados Unidos investiu pesado na indústria de Hollywood. A Coreia do Sul, a gente vê um movimento muito forte, né, que surgiu lá atrás, chegou até a ganhar o Oscar com Parasita, mas foi um investimento, uma política pública muito consolidada ali para fazer. E agora a gente vê os movimentos das novelas turcas.
Sim. né? Surge do nada? Não, surge a partir de uma política pública, do incentivo a que jovens, diretores, produtores comecem a produzir numa outra linguagem que acabe seduzindo do seu país e vá conquistando o mundo. Sim. Não, tem que se adaptar, não tem jeito, né? Tipo, a gente vive numa constante evolução, assim, ainda mais nessa área, assim, de filmes, séries, meu, do audiovisual como um todo, assim, você precisa, assim, se encaixar e se adaptando para conseguir se encaixar, né? E aí, seguindo nessa linha de ir se adaptando e tal, voltando aqui, a gente vai e volta, tá, professor? Aqui a gente vai e volta. Bumerangue. Que aí você fez, que não era ETEC ainda, mas como se fosse. Depois você já foi pra faculdade, você já foi sabendo que... Já, quando eu fui fazer que ETEC, né, o ensino médio em desenho de comunicação, eu queria, na verdade, fazer rádio e TV. Só que naquela época não existia ensino médio de audiovisual de rádio e TV, né? Na verdade, a palavra audiovisual, quando eu estava na universidade, começou a ser utilizada. Não se utilizava essa palavra audiovisual, esse termo. Ele foi ganhando, né, notoriedade, relevância no mercado como um todo. Era comunicação antes. Era comunicação social com habilitação em publicidade, propaganda, jornalismo, habilitação em radialismo, que era rádio e TV. Né? Foi a partir dali. Mas eu já fui sabendo que eu queria. Então, assim como você, eu aproveitei ao máximo todos os projetos da universidade. Legal. Sempre tinha ideia para tudo, queria fazer tudo, mergulhar. Né? E aí foi super bacana. Assim, foi muito bom mesmo. Não, legal. E, meu, é muito isso, né? Tipo, você falou de aproveitar o curso. E mexe muito com a nossa criatividade, né? Tipo, você querer fazer tudo e querer mexer em tudo e tal, sei lá, parece que você precisa estar sendo criativo sempre, né? Hoje você tem um celular que você pode gravar os seus próprios vídeos. Sim. Naquela época a gente não tinha. Então, o único lugar que eu tinha um cenário, um estúdio, eu podia pegar equipamentos para gravar era na universidade. Então, assim, era fazer um projeto, fazer um documentário, fazer ficção, fazer um programa de TV, entrar no estúdio de rádio para gravar, para mim era um sonho, assim, era sensacional, porque era realmente ali, poxa, a oportunidade é isso que eu quero fazer, e naquele momento a tecnologia ainda não permitia que eu pudesse empreender, fazer em casa, começar um podcast ou algo do tipo, né? Sim. Então, realmente tem uma evolução muito grande, mas que foi muito boa, por sinal, né? Que permitiu a gente ter várias vozes diferentes e várias ideias que provavelmente não seriam aprovadas no primeiro momento pelas grandes emissoras que estão aí no mercado fazendo sucesso. É verdade. Porque quando eu entrei também, né? Tipo, eu entrei pensando em, televisão. Provavelmente, quando você entrou também, tipo, deve pensando TV. E porque sempre foi pelo menos assim, pra mim sempre foi o auge, da televisão. Caramba, você trabalhar na televisão, pô, todo mundo tá assistindo, todo mundo tá vendo como você sabe como funciona, você sabe o que você tá fazendo ali. Era muito bacana você ter essa noção. Só que aí, conforme o decorrer dos anos vai passando e tudo mais, você vai vendo que, tipo, tem outros braços, outras ramificações, assim, que você fala, eu consigo entrar na área fazendo não só a TV ou o rádio, né? E é bem bacana isso. E você... Depois que se formou, foi fazer o mestrado? Não, eu demorei um pouquinho, né? Tá. Quando eu fui fazer faculdade de rádio e TV, eu já trabalhava no Senac. E o Senac montou uma televisão lá dentro, que era a TV Senac, que era a primeira TV voltada para o mundo do trabalho, era o slogan. Né? E aí, dentro do Senac, eu fiquei 9 anos lá, comecei como office boy, e aí fui galgando outras áreas lá, e eu fui trabalhar na TV Senac. Saí de lá para empreender, na época, com a internet e tudo mais, mas quebrei a cara, não deu certo. Porque era muito recente, streaming. Aí, uma amiga me chamou para dar aula, né, que trabalhava no Senac. Eu comecei dando aula, voltei para o Senac como professor convidado, né, para dar aula. Dei aula, comecei a dar aula ali alguns cursos, até que entrei numa faculdade também para dar aula. Legal. E aí depois eu fui indicado por uma professora, inclusive, para dar aula na Cruzeiro do Sul, na Universidade Cruzeiro do Sul, e conheci o coordenador, ele gostou, e eu comecei a dar aula na Cruzeiro do Sul. Né? Então nem foi planejado, tipo... Não foi planejado. Não. Na verdade, eu tinha esse ambiente acadêmico, conheci essas coisas por trabalhar no Senac, mas, na verdade, surgiu a partir do momento que eu estava disponível no mercado, e eles precisavam de um professor dessa área, e aí casou. Né? Mas sempre paralelo, eu fui trabalhando com outros projetos ligados à televisão, à rádio, na Rádio América, na Rede TV, Record, em produtoras,
mas sempre com um pé na academia, dando aula. E aí, uma vez o meu coordenador, que era o Carlos Monteiro, falou, Bruno, você precisa fazer um mestrado. Entendeu? E aí eu fui atrás do mestrado e fui estudar game shows interativos para TV digital e novas mídias. Que também foi outra sacada, porque assim, eu pensava, mas eu vou fazer o que no mestrado? E como eu já tinha um projeto, né, que eu tinha desenvolvido logo depois da faculdade, um canal de TV de game show e tal, eu falei, vou adaptar esse projeto e vou estudar algo que eu gosto. Que legal. E aí foi bacana. Mas por que game show, por exemplo? Tipo, surgiu um amor assim, você viu, putz, assistiu Show do Milhão, ou não, assistiu... Eu gostava de programar, né? Uhum. Eu brincava que eu tinha um caderninho, não tinha computador na época, e ficava montando a grade de programação dos canais, tipo, contratando fulano de uma emissora para outra, programando. Mesmo? Então, eu ainda não sabia o que era gêneros televisivos, gêneros de programas, mas eu entendia mais ou menos, acho que pelo hábito de assistir essa questão da grade. E aí, quando surgiu a TV por assinatura, diziam que a TV por assinatura... eu lembro até de uma fala de uma professora que falou assim, não, a TV por assinatura vai desbancar a TV aberta. E eu falei para ela, não vai desbancar. E ela, como não? E a gente teve um debate na sala sobre isso. Eu falei, não acho que vai desbancar ainda, porque a TV é muito pequena por assinatura. E por que ela tinha essa visão, né? Os dois estavam certos. Ela tinha essa visão porque nos Estados Unidos, a TV por assinatura chegou a 90% dos lares. Porque ele tem uma classe média com poder econômico maior. Que poderia se permitir ao luxo de pagar por isso. Sim. No Brasil, isso não aconteceu. Por quê? Porque a gente não tem uma classe média. Então, como é um item supérfluo, vamos dizer assim, as pessoas não pagam. As pessoas começaram a pagar pela TV por assinatura para ter banda larga da internet. Que vinha o pacote, TV né? vinha agregada. E a Sim. gente tem uma TV aberta de muito boa qualidade. Sim. Que as pessoas estão acostumadas com os apresentadores, conhecem os atores, os jornalistas. Então, a TV por assinatura vinha com muito enlatado e o público brasileiro não se identificava. E o brasileiro parece que ele tem um vínculo, né? Com o apresentador. Sim, como se fosse de casa, né? É conhecido ali. Isso faz parte, conhece, sabe o nome, sabe a história, né? Quando tá grávida, quando virou pai ou algo do tipo. Faz parte dessa história. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a estudar o mercado de TV por assinatura, porque que não tinha isso. E aí eu fiz um projeto de 3 canais, na época que eu fui empreender, que saí da faculdade. Em um desses canais, eu descobri, falei, poxa, se tivesse um canal 24 horas de jogos, que as pessoas pudessem jogar, ganhar prêmios e participar sem sair de casa. Então, foi uma premissa ali, foi uma sacada, né? Tinha vários programas de competição, aí eu fui ver o que era game show, e aí esse foi o caminho, né, para fazer. O projeto ficou parado um bom tempo, depois trabalhando com outras coisas, acabei não dando prioridade. E quando eu fui fazer o mestrado, para você fazer o mestrado, você precisa ter o tema de um projeto, você precisa ter um projeto de pesquisa pronto. E aí eu fiz esse projeto do game show, que para mim foi muito bacana. Qual foi o game show? Na verdade, assim, eu fiz o projeto de estudar game shows interativos para TV digital e novas mídias. Então, eu estudei a teoria do game show, como seria a teoria do game show interativo, indicando como que poderia ser utilizado na TV digital, né? A TV digital no Brasil, por que ela não pega os recursos interativos? Porque não tem game show que usa esses recursos, porque é o game show quem vai seduzir isso. Essa interatividade do game show, de você fazer um programa como o Show do Milhão, Quem Quer Ser Milionário, ao invés do participante estar no auditório, o programa está sendo ao vivo, você está votando pelo seu controle remoto e podendo ganhar o prêmio em dinheiro, né? Essa foi a premissa. E aí, paralelo, enquanto eu estava fazendo mestrado, surgiu a oportunidade de criar e dirigir um programa que era o Interativo, né, para a Rede Família, que é do Grupo Record. E aí, no Interativo, eu testei essa teoria. Porque a gente tinha vários quadros, as pessoas ligavam para participar ao vivo, era um Call TV, né, que é um subgênero, um formato ali de game show. E num dos quadros que a gente tinha, uma das provas, a gente conseguia fazer com que todo mundo de casa ligasse, ficasse preso no telefone e respondesse a pergunta. E no final, o prêmio era dividido para os últimos participantes que ficavam ali. Caramba. Né? Isso era feito por telefone, claro, tem a questão do delay tecnológico, mas hoje isso é facilmente adaptável e factível pelas grandes redes aí para fazer. Não, total. E hoje cabe o game show nos streaming, cabe game show em tudo? E a tendência é que eles produzam mais, né? Game show, reality show, porque assim, o conteúdo de ficção é muito caro.
É verdade. Conteúdo de documentário não é tão caro, né? Depende do tema, mas você precisa de uma pesquisa aprofundada, leva tempo. E game show, se você acerta o formato, o público gosta, você consegue produzir, né, com uma rapidez, uma velocidade maior. E o lúdico dele, você aprende com game show, você tem a surpresa, você tem o elemento, e você pode premiar a sua audiência também. Então, esse é um outro fator que as plataformas devem. A Globo tá na Comic Con, né? Esqueci o termo do CXP. Ah, CCXP, né? CCXP, isso. A reformulação do Globoplay é exatamente para se transformar na casa dos reality shows. E alguns realities levam esse nome, mas na verdade são game shows. Então, assim, eles já descobriram a tendência de mercado, para a gente competir com os grandes, a gente vai pelos apresentadores, a gente vai pelas competições, pelos realities, que vai dar esse know-how e essa nova cara para o Globoplay. Então, é uma tendência de mercado, né? Na verdade, game show é o gênero mais vendido no mundo inteiro, em termos de formatos originais. Então, mais de 50% dos formatos vendidos, exportados pelos países que criam é do gênero game show. Porque ele tem essa façanha da sedução, né? MasterChef é um game show, The Voice é um game show, né? Só que tem um subgênero, eles são talent shows. Né? The Masked Singer é um game show, Big Brother é um híbrido, um game reality, A Fazenda a mesma coisa e por aí vai. Ô, professor, e aí, tipo, tocando nesse assunto desses realities e tal, os game show, são todas... Bom, o que a gente citou, que você citou agora, é tudo... Não é brasileiro, né? É tudo pela Endemol, né? Endemol e outras empresas, outras né? também, O que acontece? A gente tem no Brasil, ou melhor, a gente não tem no Brasil ainda o estímulo para a criação de formatos originais voltado para exportação. Né? Então, assim, o mercado lá fora rapidamente se modernizou. A gente tinha o quê? Silvio Santos que ia para fora, copiava os formatos e fazia aqui antes dos anos 2000. Essas grandes produtoras viram uma oportunidade, vieram para o Brasil, trazem formatos e para as emissoras é muito mais fácil você confiar no formato que já foi testado lá fora, já tem audiência, já teve patrocinadores e adaptar, fazer a versão brasileira e adaptar. Só que com isso as emissoras deixam de ganhar dividendos. Elas pagam muito caro para ter esses formatos, principalmente esses que fazem sucesso lá fora. Sim. Né? Então, falta no Brasil um estímulo, uma competição, um hackathon, algo do tipo, ou mesmo formação das universidades no intuito de criar formatos originais. O que a gente forma muito são alunos, são futuros profissionais para gravar, para produzir, para roteirizar, para dirigir. Mas a gente esquece que o formato é uma propriedade intelectual. E aí você precisa aprender como gerenciar essa propriedade intelectual. Né? Se você gerencia essa propriedade intelectual, você pode explorar ela de diversas formas. Né? E você gera o quê? Dividendos. Então, assim, cada vez mais você está rendendo a partir da reprise, a partir da venda de uma outra temporada, da renegociação para se produzir em um outro país. E o mercado brasileiro lá atrás, como tinha um foco principalmente grande na TV Globo, em teledramaturgia, perdeu esse mercado. Porque lá atrás Você Decide foi um dos formatos que foi licenciado para mais de 40 países. Mas a Globo ali não enxergou uma oportunidade de investir. Entendi. Hoje, dentro da Globo, existe um fórum, existe um setor de formatos originais. Então, Tamanho Família, Amor e Sexo, né? São alguns formatos de programas originais que foram criados, né? Popstar, de ser produzidos aqui no Brasil e depois ser licenciado para outros países, né? Ser vendidos ali. Porque a Globo descobriu o seguinte, poxa, se a gente paga tão caro para ter esses formatos originais, por que a gente não pode desenvolver, criar aqui, fazer sucesso e exportar esse formato para fora? Sim. Né? Mas ainda vem apanhando um pouquinho para conseguir consolidar. E é difícil porque a gente, tipo, o brasileiro, assim, é um povo tão criativo, né? Uma galera que, tipo, voltada pra arte, pra, pensar e tudo mais. E não tem esse incentivo, né? Que você porque as últimas gerações não foram estimuladas a criar. Então, quando elas vão criar, elas vão buscar na internet uma referência. Entendi. Então, você já vai criando. E para você criar, você precisa ter um laboratório de criatividade. Você precisa ter pessoas formando uma equipe multidisciplinar que estão ali testando a ideia.
erro e acerto, testando, até que tem um formato ideal para fazer com que isso chegue ao mercado. Né? E as emissoras, às vezes, não querem, elas querem o imediatismo. Agora, se elas tiverem um formato original, elas ganham milhões ou bilhões, né? Então, essa é a diferença. Sim. Às vezes, você não precisa ter uma grade inteira completa, mas você pode ter uma empresa que gerencia, cria propriedades intelectuais, que eu acho que é isso que as emissoras têm que se transformar, e a partir disso, você faz o quê? Você gerencia isso e cria outros produtos. Sim. Né? E, meu, tipo assim, você tá ganhando milhões ali no negócio que você produziu, né? Que é do que pagar milhões para Big Brother, né? Pra você conseguir a licença aqui, poder transmitir ele. Fazenda também. Só que são realities consolidados, né? São consolidados e hoje fica difícil, né? Como é que eu vou substituir um Big Brother ou uma Fazenda por um programa novo, do zero? Como Sim. foi a Estrela da Casa? Sim. Né? Estrela da Casa foi uma experiência que fizeram. Uhum. Mas Estrela da Casa tem erros básicos de conceitos de formatos. Uhum. Quiseram misturar o confinamento do Big Brother com uma competição de talent show. E aí, claro que assim, tem uma audiência que é a audiência média, que a Globo já tem no horário, mas assim, o formato sofreu várias críticas, o público não, né? O público não sabe explicar muito bem o que é, mas se você aprofunda isso, se você estuda gêneros e formatos, você vai entender. Como é que eu tenho uma prova de resistência para alguém que está competindo para ser um cantor? Não faz o menor sentido. Sim. A lógica não bate ali para um programa desse. Então, existe experimento, né, que foi feito e é super válido essa questão, mas existem erros básicos, né, que você bate o olho e fala, meu Deus, como estão fazendo isso? Né? Por quê, né? Vira um Frankenstein, acho que tipo, como começa a dar um palpite, né? Esse é o problema. O brasileiro quer colocar tudo no mesmo programa. Tudo que ele gosta, tudo que ele assiste, na hora que ele vai criar no mesmo programa. E nem sempre dá certo. Quando a gente fala sobre formato, o formato ele tem um DNA original que ele limita até onde ele vai. O conteúdo dele. A partir dali, ele não ultrapassa aquela barreira, senão ele perde as suas características. Sim. Né? E se torna como qualquer outro programa de variedades. E não é essa a ideia. Então, ele tem, um formato original tem características únicas que permite ao público e ao mercado reconhecê-lo, e aí quando você assiste aquele formato, você reconhece e sabe como ele funciona na sua mecânica. Caramba. E aí, seguindo nessa linha de como que funciona e tudo mais, a gente, por exemplo, a Globo pegando a licença, comprando lá o Big Brother. Aí ele recebe a famosa Bíblia de produção para poder executar, né? E aí, tem a licença poética ali para poder alterar alguma coisa? Tem. No caso do Big Brother, já são mais de 20 anos, né? Sim. 24 anos, se eu não me engano. Então, eles têm um acordo e o Brasil é um case de sucesso muito grande. Então, tem uma liberdade para colocar elementos novos. Né? Quando é um formato muito mais engessado, muito mais rígido, você tem limitações, ou normalmente tem um consultor que vem acompanhar. Né? O que é a Bíblia de produção? Ela é exatamente esse documento que registra o processo criativo, que explica para quem está adquirindo o licenciamento do programa como produzir uma versão local, incluindo seus segredos de produção. Né? Então, ali que está a originalidade do formato, é isso que permite registrar. Mas essa adaptação cultural, hoje, ela é vista com muito bons olhos por todos os países. Então, quando você tem um formato original, ele é adaptado, diferente do Big Brother daqui, do Big Brother de Portugal, da Espanha, né, dos Estados Unidos, da Holanda e por aí vai. Sim. Tem que trazer a essência do brasileiro, né? Não tem como, né? Tem. E, professor, tipo, nessa linha do estímulo, como que a gente pode estimular e exercitar a criatividade, assim, no curso? No curso, eu acho que a primeira, assim, você precisa ter um caderno de ideias, né? Se você não tem ideias, assim, se você é aquela pessoa que só tem uma única ideia para o resto da vida, você tem um problema seríssimo. Sim. Né? Então, assim, tudo pode ser uma ideia. E aí você precisa exercitar isso em diferentes gêneros para fazer. Então, eu acho que dentro do ambiente acadêmico, o que deve ser estimulado é assim, vamos pegar essa ideia e verificar quais outros gêneros ela poderia ser produzida. Como é que eu pego esse mesmo tema e transformo ele num reality show, num game show, num documentário, numa série? Que aí você fala, opa, peraí,
o mesmo tema, o mesmo assunto, a mesma linha de conteúdo, eu posso transformar em produtos completamente diferentes. Aí eu estou exercitando a criatividade. Eu não estou... isso aqui só dá uma série de ficção. Isso aqui dá um curta-metragem. Isso aqui dá uma novela. Isso aqui dá um game show. Não, se exercitar essa questão de gêneros diferentes, né? Eu acho que esse é um primeiro passo. O segundo é assistir. Consumir. É consumir. Porque como é que você vai fazer um game show se você não assiste game show? Como é que você vai fazer um reality se você não assiste? Sim. E a gente percebe hoje, por conta das mídias sociais, você vai no seu feed, você vê ali, já assisti, já sei qual é a notícia. Já li, já bati o olho, já vi. Nossa, é verdade. E aí a gente não tem todos os trâmites necessários, todos os segredos, todos os elementos para compor aquela linguagem da forma adequada. E aí quando você produz, vem o mercado, ou vem alguém, ou vem um professor e fala assim, não, isso não ficou tão bom. Isso não é assim, faltou isso e você não sabe o que tá... Pô, como que tá faltando? Eu não vi isso. Porque faltou repertório, né? Faltou você assistir. Como é que eu vou produzir um programa se eu nunca assisti um gênero similar àquele? Verdade. E minha mãe reclamava que eu vivia assistindo TV. Olha lá, eu tava estudando, pô. Fala pra ela. Tem que falar assim, mãe, eu tava estudando, você tem que assistir pra entender, não é assim e tal. Então, aí já resolveu. Minha mãe também reclamava. Aí, ó. A gente tava estudando, professor. Estamos estudando. Boa. Não, da hora, professor. E com todas essas evoluções que a gente tem, né? Tipo, da internet, da TV, do rádio. Porque, o rádio também não é aquele antigo rádio que iniciou, né? Tipo, ele foi se adaptando também, né? Tipo, fizeram game show de rádio, game show na TV, tem na internet, tem tudo. Até onde você acha que a gente pode chegar, assim? Tipo, de evolução? Eu acho que a evolução tecnológica, ela sempre vai existir. Então, eu acho que a holografia é um próximo passo. A gente tá aqui com óculos e apertar no óculos e tá assistindo enquanto tô no metrô, ao invés de precisar ficar olhando para uma tela. Então, esses recursos, eles vão permitir a gente ter essa imersão e essa experiência, né, mais gamificada, utilizando ali. O que eu falo normalmente para os meus alunos, eu acho que é fundamental, Rafa, é que, por exemplo, se você souber estudar gêneros e formatos e você souber criar e produzir conteúdos, não importa qual seja a tecnologia, você sempre vai ter um espaço no mercado de trabalho, porque sempre vai existir a necessidade de um conteúdo. O que a gente está observando agora são as marcas, né, que antigamente faziam apenas a publicidade, a propaganda, os anúncios, tendo ali nos seus departamentos de comunicação uma área dedicada ao audiovisual, entendendo que ela precisa ser também uma produtora de conteúdo. Ela não pode simplesmente produzir publicidade ou propaganda para vender um produto ou serviço. Ela precisa entregar aprendizado, precisa entregar experiência, né, para o seu público. Então, a gente vai ter cada vez mais um consumo exagerado de vídeos, né, em diferentes formatos, linguagens, vertical, horizontal, seja lá o que vier a ser inventado aí. Só que a tecnologia vai mudar, né? O Facebook já ficou velho, né? Já ficou pro vovô, pra vovó ali. Sim, aí a gente tem o Instagram e o TikTok aí competindo, vem que surge o Kawaii, de uma outra forma. Então a gente vê, são veículos de comunicação, como se fossem emissoras de rádio ou televisão, que vão surgindo com uma linguagem diferente que seduz um determinado público. E os outros vão ficando cansados, vão ficando para trás. Assim como surgem os novos programas e vão fazendo isso. Então, o que eu acredito? Se você souber criar e produzir conteúdo, você tem espaço no mercado de trabalho. A tecnologia, com certeza, ela vai mudar. Hoje a gente tem smartwatch, que você recebe mensagem, que você vê hora, que controla seus batimentos cardíacos. Paga a conta. Né? Paga a conta. Olha a tecnologia. Então, assim, você tem uma experiência tecnológica muito maior. Então, a experiência do consumo do entretenimento audiovisual, que eu acho que é o termo correto, de tudo isso que a gente cria, produz, ela também vai mudar, né? Agora, as pessoas precisam estar adaptadas, ou os profissionais precisam estar adaptados a continuar produzindo conteúdos que sejam relevantes. Quando a gente fala assim, poxa, eu não assisto um filme, eu não assisto um reality show, mas eu vejo os cortes no TikTok. Você está assistindo conteúdos, porque se não fosse o conteúdo, não teria os cortes no TikTok. Sim.
Né? Então alguém precisou pensar, produzir, criar o universo de personagens, criar o universo, o cenário do programa de TV para que você pudesse ver os cortes na internet depois. Sim. Não, é engraçado, né? Porque tipo, a gente fala, TV, internet. Mas, meu, muitos desses cortes vêm da TV, né? Então, O Caso de Família, né? Que tinha antes, sim. todo mundo postava com frases ali, memes, né? Uhum. O próprio Big Brother, quando estreia, todas as repercussões que surgem nas mídias sociais, né? Mesmo quem não assiste está falando do Big Brother, está comentando ali no Twitter, está falando. Sim. Olha o absurdo, você comenta uma coisa que você não assistiu, mas você entra num debate. Exatamente. Sem se aprofundar, sem ter... Não, você assistiu? Não assisti, mas eu vi os cortes, eu vi alguém postou. Eu vi um post, E aí você conclui o assunto, sim. né? Não, total. É muito louco isso. Tipo, tá tudo interligado, né, professor? Tudo interligado. E o curso é interligado, né? O curso de rádio, TV e internet, ele é interligado. Eu acho assim, o curso tem um prejuízo no seu nome. No rádio? Em todo ele. Por quê? Porque, diferente dos outros cursos, por exemplo, quando você faz o curso de cinema, você recebe o título de cineasta. Sim. Quando você faz o curso de publicidade e propaganda, você recebe o título de publicitário. De jornalismo, de jornalista. E aí, quando você faz o curso de rádio, TV e internet, você recebe o título de radialista, que é o profissional que trabalha tanto no rádio quanto na televisão. E aí eu acho que esse termo, que tem o curso com o nome das mídias, é algo que não seduz o jovem. O jovem não enxerga isso. Por exemplo, eu quero estudar, trabalhar com audiovisual, eu quero fazer isso, que curso que eu procuro? Não, vou procurar rádio, TV e internet. Não tem essa associação. Então, assim, dentro do curso, nas disciplinas, isso é muito, muito bem integrado, né? Funciona de uma forma muito bacana. Os alunos têm como base estudo dos gêneros e formatos, e a partir dali eles têm experiências de cada semestre produzir um gênero diferente, sair com um portfólio rico, e talvez seja o primeiro espaço para ele vivenciar essas experiências de fazer uma websérie, uma ficção, de fazer um podcast, fazer um programa de rádio, gerenciar uma programação, fazer um programa de TV no estúdio, por aí vai. Então, assim, a universidade permite esse espaço. Agora, realmente, o curso hoje sofre nessa dicotomia aí com relação ao nome versus o conteúdo. Né? Às vezes a gente leva convidados para dar palestras que são formados em jornalismo ou publicidade, ou para serem entrevistados pelos alunos, eles falam, nossa, se na minha época eu descobrisse que existia esse curso, eu teria feito ele ao invés de ter feito o curso B ou C, entendeu? Porque realmente o título não seduzia. Né? Então, existe... mas como experiência, você pode falar melhor que eu, que você também vivenciou recentemente, né? Eu acho que é uma experiência riquíssima para quem quer atuar no audiovisual. Ele te dá um leque, ele abre um leque muito grande e cabe depois você se especializar e saber aquilo que você gostou mais e se tornar um profissional da área naquele nicho. Sim. E é muito isso, tipo, eu digo que eu me encontrei no curso, né? Porque, eu realmente entrei sem saber o que era. Aí conheci o professor Encontrou Bruno. Até uma prima sua que você não conhecia. Que eu não conhecia, é verdade. A Bela, verdade. Bela. Nem sabia que era primo. A gente descobriu que era primo lá. Exatamente, na sala de aula. Nossa, caramba, pode crer, é verdade, professor. Muito pequeno. Não, demais. Não, e, sempre fui um bom aluno, né? Não teve jeito. Sempre aluno exemplar, né, professor? Aluno exemplar. Tinha um trio, né? Mas não. Trio... Você sempre foi um aluno criativo, um aluno dedicado, conversava bastante, mas era um aluno bem esforçado. Esse corte eu vou usar pra minha mãe. Esse corte aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o corte que eu vou divulgar. Fala assim, minha mãe aqui, ó. Exatamente. De milhões. Ô, professor, e assim, você já teve diversos alunos, diversas turmas e tudo mais. Vai se tornando cada vez mais desafiador pra você? Ou como que você se sente quando chega, tipo, mano, uma galera nova falando que quer ser influencer e não quer puxar cabo, esticar uma extensão? Eu gosto muito de dar aula pro primeiro semestre, né? Sim. Quando os alunos estão chegando ali, porque eu acho que é muito bacana o primeiro contato que ele tem, as disciplinas, então você consegue alinhar expectativa e realidade, mostrar para ele, você acaba se tornando uma referência, então eu gosto bastante. As gerações que vêm agora, o que eu posso falar que tem assim de dificuldade? É uma geração que não lê. Ela só ouve o que está sendo dito na aula, não tem caderno, mas tudo bem, mas não anota, não estuda, não se aprofunda. Então, assim, é uma geração que conhece o ferramental, realiza as atividades, mas não tem profundidade para discutir, para debater. Uhum. Né? E isso eu acho que é uma fragilidade.
E não adianta, a gente tenta estimular de diversas formas, mas a leitura do livro tradicional, infelizmente, para essas gerações, tem se perdido bastante, né? Isso é lamentável, porque quando você tem a leitura, você está absorvendo, né? Você está contemplando, então você está fazendo conexões, associando, coisa que o professor ou a professora não vai conseguir fazer se você não assimilar. Não, e estimula a sua criatividade, sua imaginação também, né? Exatamente. Então, pô, porque você tá lendo ali, você tá, pô, imaginando, entrando na história e tal, então é bacana. E com o smartphone, essa geração fica na sala de aula o tempo todo com outras, com o déficit de atenção, né, que é um problema seríssimo, acontece muito porque está sendo exposto a várias telas o tempo todo. Então, mesmo na sala de aula que deveria desligar e conectar ali, não. Tá ali, mas tá vendo jogo de futebol, né? Tá assistindo a novela, ou tá lendo as mídias sociais, ou tá no grupo de WhatsApp, ou tá falando outras coisas, e por aí vai. Então, assim, você não tá concentrado naquele momento de ouvir e de aprender. Então, isso torna uma geração mais rasa em termos de conteúdo, em termos de profundidade para debater, né? Então, assim, não tem conhecimento de causa, até para levantar temas nos seus conteúdos, nas suas obras. Então, acho que isso é uma fragilidade. Por outro lado, acaba tendo um engajamento muito grande quando você pega no primeiro semestre. Alguém quer fazer alguma coisa, quer mudar, quer entrar na área, né? Que ainda sonha com a televisão. Eu acho que esse boom eu não digo influenciadores, mas de youtubers que já existia um tempo atrás, alguns anos, ele caiu bastante, né? Acho que quando a gente mostra as métricas, que não é tão fácil você, né? Que você pode ter 1 milhão de views, você pode fazer um tráfego pago, conseguir isso, mas o seu resultado financeiro não vai ser... Sim. Não vai ter o retorno, né? Não vai ser proporcional a 1 milhão de reais. Então, assim, aí abre os olhos e eu acho que a geração vem um pouquinho mais contempladas para isso. Mas entender o que é ser referência, o que é ser produtor de conteúdo, né? O que é ser um influenciador de verdade, eu acho que isso começa a brotar de uma outra forma. Então, começa a ter uma outra mentalidade. Não, é bem interessante, né? Porque isso te faz querer também. Querer não, né? Tipo, te faz aprender mais, né? Se atualizar, né? Tipo, Sim. te faz atualizar sempre, porque a galera chega com... Essa galera mais nova vai vir com informações mais novas, vai vir com coisas que, pra eles é natural. E a gente aprende com todo mundo, né? Sim. Eu vou dizer para você, Sim. eu conheci o Kawaii com uma tia minha que tem 70 anos. Aí, ó. Verdade. Entendeu? Eu queria ser influenciadora do Kawaii e mostrar o que é isso. Então, e eu fui descobrir o que era o Kawaii antes de ter esse boom do anúncio na mídia, com ela, né, sofrendo ali no Kawaii, querendo ser. Então, me ajuda a mexer aqui, ó. Mas que aplicativo é esse? Pois é, ela aplicando os filtros, a correção. Sim. Ali, entender a mecânica, né, a lógica do aplicativo ali que acaba... porque esses aplicativos têm uma lógica para viciar a gente. Sim. Para viciar o consumidor, né? Para estimular as pessoas. Então, a gente também precisa ter essa discussão midiática ou sobre a mídia de qual é a estratégia para seduzir a gente a assistir séries ou maratonar a madrugada inteira uma série, depois podia vir trabalhar, né? Tipo, mano, só mais um episódio. Só mais um, aí deu hora de levantar e trabalhar e você tá ali maratonando. Como também esses outros aplicativos que acabam viciando a gente. Sim. Né? Essa rolagem infinita, né? Que você fica, não acaba nunca, né? E o consumo de conteúdo muito rápido, né? Muita informação assim, uma atrás da outra. Então, tipo, faz com que a gente perca a noção, assim, né? De hora, de tudo. É verdade. É bem maluco isso. E qual que é o futuro para você, professor Bruno? Para você, qual que é o futuro da televisão hoje? Da televisão no Brasil ou no mundo? No Brasil, vamos no Brasil. No Brasil. Primeiro, assim, as emissoras de televisão, elas precisam ter outros negócios associados. Elas perderam algo que lá atrás já existia. Então, por exemplo, pegando um exemplo clássico, a Globo era dona da Editora Globo, que produzia quadrinhos, que era dona da Som Livre, que produzia música, né? Que é dona do jornal o Globo, né? E que era dona da Editora Globo, que produzia revista como Época, por aí vai. Então, você tinha, não de uma forma transmediática, mas você tinha várias empresas do grupo produzindo
conteúdos em diferentes mídias, em diferentes linguagens ali. Hoje, você precisa ter propriedades intelectuais, ou seja, você precisa ter criação de conteúdo original, de formatos originais, para que você possa explorar esses formatos em diferentes gêneros, né? Ali em diferentes espaços midiáticos para poder fazer. Se você não tem propriedade, se só compro desenhos animados, novelas mexicanas, novelas turcas, tudo mais, chega uma hora, como é que eu exploro isso? Eu só me transformo numa exibidora. Eu não me transformo numa emissora que é produtora de conteúdo. Então, eu acho que o caminho é uma separação entre quem produz conteúdo, quem cria e produz conteúdo, de quem realmente só exibe conteúdo e pega conteúdo produzido por terceiros ou compra, licencia conteúdos de fora de outros países. Então, essa é a mecânica. O streaming, claro que vem balanceando à medida que a idade das pessoas vai avançando, vem surgindo novas gerações, elas têm o hábito de consumir o streaming, então a integração maior entre streaming e TV aberta, né? Ou a TV aberta, o conteúdo ela fornece e cria o seu próprio streaming, ou ela faz parceria com alguma plataforma, para que seu conteúdo esteja interligado ali. Né? Isso vai existir. Da mesma forma que o modelo que o streaming passa, por exemplo, de só por assinatura, isso vem caindo por terra, né? A gente vê os modelos de streaming gratuitos, que são patrocinados por publicidades, ou os modelos híbridos, né? Que você tem um pouco de publicidade e um pouco de assinatura para ter um valor mais acessível. Então, que isso faz parte já do que é a TV aberta, do que é a TV por assinatura. Então, tem uma confusão generalizada, mas eu acho que as empresas, né, as grandes emissoras de televisão aqui no Brasil, elas vão ter que ter um outro modelo. Ou você se desfaz dos espaços, como é o modelo que a Record está seguindo. A Record hoje não tem quase nenhum conteúdo produzido lá dentro. O último era a Hora do Faro, que vai se encerrar agora em dezembro. Todos os programas são produzidos por produtoras de fora, e ela só produz o Hoje em Dia e o jornalismo e o esporte, ponto. Que é o modelo das TVs norte-americanas. Então, se eu só produzo jornalismo, um programa matinal híbrido de jornalismo, variedades e esportes, eu não preciso de grandes estúdios, de auditório, de plateia. Eu posso terceirizar tudo isso. Então, eu posso ter uma estrutura enxuta administrativa. Por outro lado, nós temos grandes complexos televisivos, como, por exemplo, os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, ou o SBT aqui, o Centro de Televisão da Anhanguera, que tem grandes estúdios, cidades cenográficas, ambientes. Sim. Agora, se eu tenho esses grandes ambientes, eu preciso ter propriedades intelectuais para fazer o público querer visitar esses espaços, ter umas cidades cenográficas. Então, eu preciso investir na criação desse universo mágico que a televisão proporciona. Se eu não tenho esses personagens, se eu não tenho esse universo, e eu só exibo programas de fora, eu tenho um problema seríssimo ali. Então, o problema das emissoras de televisão é que elas não... em algum momento, elas deixaram de criar essas propriedades intelectuais ou deixaram de investir nessas propriedades intelectuais. Então, por exemplo, quando a SBT tinha lá Bozo, Silvio Santos, Gugu, Hebe, isso são propriedades intelectuais. Sim. Só que estavam atreladas a quê? A pessoas. Mas eles tinham ali um universo mágico de cada um desses programas que poderia ser explorado pelas emissoras, que não souberam fazer isso lá atrás. Agora elas estão aprendendo a fazer isso, né? O Santos não está mais com a gente, mas você vê o SBT explorando a imagem dele com boneco, com animações, de uma outra forma que poderia ter feito isso lá atrás. Sim. Né? Para fazer. Por outro lado, você vê, por exemplo, a Globo fazendo ações com personagens de uma novela, dando continuidade em outra novela. Né? Teve até alguém que escreveu no UOL sobre o Globoverso, que é mais ou menos isso. Assim como a gente tem o multiverso da Marvel, a Globo deveria explorar esses universos. Né? E aí esses universos podem ir além da tela. Eles podem virar um parque de diversões, eles podem virar videogames, eles podem virar outras coisas. E é isso que vai ser a rentabilidade dessas emissoras. Total. Então o que a gente trabalha assim, é com entretenimento audiovisual. Esse é o foco, não é só a televisão. Não importa se o conteúdo vai ser para TV, para o streaming, gratuitamente no YouTube ou outra plataforma, né? Se você tem a propriedade intelectual, você define no planejamento como é que você vai explorar isso. Agora, se eu não tenho a propriedade, se eu só comprei o filme para exibir no tela quente, eu não posso explorar esse filme porque ele pertence a outra pessoa. Sim. Então, assim, o segredo é caminhar para uma criação e produção de conteúdos originais. Quem não caminhar para isso vai ter o seu tamanho reduzido, em termos de audiência, em termos de faturamento, em termos de propriedades que possa explorar. Vai ser só uma exibidora de conteúdo. E professor, então, é por isso que a gente fala tanto da Globo, né?
que ela tá sempre, meu, à frente dessas outras emissoras, né? De tamanho, de investimento, de investir dentro do... Porque, que nem você falou, a Record tá se desfazendo de algumas coisas, os cenários e tudo mais. A Globo, do que a gente falou do Big Brother, tem uma casa lá do Big Brother pronta lá. Independente do ano que vai ser. Tem a Fazenda, Tem mas a a Fazenda. Fazenda hoje é gravada pela Casa Blanca. Então... Entendeu? Então, assim, Aham. é uma produtora. Ela falou, eu não preciso manter a manutenção de uma fazenda, dos equipamentos, de uma equipe. Eu vou Quando eu lá precisar dela... eu contrato a produtora para fazer. Que ok, é super válido. Aham. Né? Mas ela tem que saber explorar essas propriedades intelectuais. E se ela não souber explorar, ela se torna uma exibidora. E aí eu acho que ela perde relevância para a plataforma de streaming. O que a plataforma de streaming Verdade. não tem ainda? Ou que ela seduz? Em grandes eventos, ela tenta seduzir aquele conteúdo que ela tem. Uhum. Se você prestar atenção, vamos pegar agora, final de ano, época de Natal. O que sai na Netflix? É a lista dos filmes de Natal. Sim. Quem que fazia isso antes? As emissoras de TV aberta. Tinha os programas especiais de final de ano. Esqueceram de mim sempre. Semana de filmes, especial da Xuxa, do Roberto Carlos, outros Sim. programas especiais. Então, assim, aquilo que era estratégia de programação das emissoras, elas deixaram de fazer e as plataformas de streaming nadam de braçada nisso. Aproveitam aquilo que elas deixaram de fazer. Uhum. Porque a televisão sempre foi um reflexo da sociedade. Então, se a gente está no momento festivo de comemoração, ela também vai. Se a gente está no carnaval, ela também vai. E por aí, se a gente está no momento político, de decisão, ela também vai. E as plataformas estão sabendo aproveitar isso na programação ou, né, na curadoria dos seus conteúdos, e as emissoras de TV aberta estão se perdendo nisso. Caramba. É uma loucura, não tem jeito, né? A gente precisa se atualizar. E se a gente pensar assim, como fazer diferente? Seria, tipo, as emissoras ficarem mais próximas, da universidade para conseguir fazer Poderia ser um ter uma caminho, diferença? poderia ser um caminho, mas assim, não vai ser logo de primeira que vão Sim. surgir projetos. Mas as emissoras deveriam estar próximo das universidades, não para contratar estagiários apenas, Sim. mas para, por exemplo, promover cursos de pós-graduação, para promover laboratórios de criatividade, para ser um espaço aberto em que você pudesse criar formatos originais, concursos anuais, que você pudesse ali premiar qual o melhor concurso e aquele formato ser produzido, ter uma consultoria, mentoria, e aí você ter criadores originais de conteúdo, né, com a realização de oficinas. Eu acredito que em algumas universidades, algumas faculdades, você possa ter talentos que possam provocar essa revolução. Mas eu acho que ainda essa mentalidade da revolução não está na cabeça dos principais dirigentes das emissoras. Eles ainda estão numa guerra com o hoje e não pensando no futuro. Então, assim, eles estão brigando pela sobrevivência do hoje e estão deixando de lado essa experiência com o futuro. Né? Vou dar um exemplo, né? Pokémon. Pokémon é uma propriedade intelectual, ou seja, um personagem, um universo criados pela Toei, que é uma produtora do Japão. Sim. Pokémon se tornou maior do que a produtora no mundo inteiro. Pela animação, pelos animes, pelos mangás, pelos videogames e por aí vai. Ou seja, uma propriedade intelectual mudou a vida da produtora de uma forma inteira. Então, se as emissoras investirem na criação e tiverem propriedades intelectuais relevantes, uma propriedade intelectual salva a vida de uma pequena emissora. Sim. Porque ela exporta para outros países e ela ganha dividendos e aí ela pode explorar outras formas ali. Então, o foco está assim, eu preciso do conteúdo para exibir hoje, mas eu não tenho ali ninguém pensando, criando, trabalhando para criar algo novo e relevante que possa construir um futuro. Né? E isso que é importante. Então, assim, quais são as propriedades intelectuais que eu tenho, que é minha? Por exemplo, se a gente pegar no Brasil, quem tem propriedade intelectual? O Maurício de Souza. Sim. Maurício de Souza hoje não depende de uma emissora de TV. Ele tem lá a Mônica Toys, ele tem um longa-metragem, ele trabalha com várias plataformas de streaming, ele criou dentro da editora dele, né, ou da Maurício de Souza Produções, uma divisão voltada para o audiovisual. Né? Então, assim, olha só. Por quê? Porque ele tem uma propriedade intelectual. O que ele tem? Os personagens da Turma da Mônica.
Esses personagens, ele pode fazer filmes, live action, ele pode fazer animação, games, ele pode fazer diversas coisas, minisséries, explorando cada um dos personagens. Acabou. Sim. Ele não precisa criar outros personagens novos. Não, vai até sair um filme do Chico Bento, né? Então... Vai. Do Horácio também, uma animação. Sim. Mas assim, ele conseguiu criar um universo de personagens e explorar. Se a gente pegar, por exemplo, emissoras menores, qual o universo que a Rede TV tem para explorar? Qual o universo que a Gazeta tem? Ou mesmo o SBT, qual o universo hoje, com exceção do Silvio Santos, que o SBT tem para explorar? De personagens originais deles, de universo que possa virar outros produtos. Sim, Você entendeu? Então, assim, as emissoras mesmo, elas se perderam e deixaram nessa essência. Não que elas não tenham que se preocupar com o hoje, com o dia a dia, mas se você não tem um departamento de criação, de inovação voltado para esse futuro, você está praticamente trilhando o seu caminho para cada vez perder mais audiência, faturamento e com o tempo desaparecer aí para essas novas mídias que vêm surgindo. Sim. Que aí vai pegando toda essa galera, né? Que eles estão deixando e, assim... Foi o que você falou, né? Tipo, por que eu vou assistir esse daqui da Record se eu tenho... No streaming eu tenho alguma coisa que é do meu agrado, que eu posso assistir e vai me agregar mais do que isso, né? É uma loucura. E, professor, a gente tá chegando próximo do fim do nosso episódio, né? Infelizmente. Mas que eu falo, já? Já! Tem que ter o efeito sonoro. Não, mas primeiro eu queria muito agradecer de verdade a sua presença. Meu, é uma honra ter você aqui, de a gente relembrar as coisas, a gente bater esse papo. Eu curti demais, de verdade. Obrigado por ter aceitado, por ter topado, ter arrumado um tempinho na sua agenda aí pra gente, viu? O Frame a Frame é muito grato a você, viu, professor? Imagina, eu que agradeço aí, prazer enorme, né? Primeiro prazer em revê-lo, né? Sim. Que sempre muito bom saber que você está aí trilhando um caminho de sucesso na sua trajetória. Obrigado. E agradeço muito aí o convite, né? Sempre muito bacana poder conversar, bater um papo aí sobre televisão, internet, rádio, audiovisual, sim, como um todo. Da hora. E aí, professor, antes da gente, que eu separei um bate-bola pra gente aqui. Frame a frame, né? Não, frame a frame. Tem que ter um bate-bolazinho. Só que antes do bate-bola, eu queria te fazer uma pergunta. Você... Não posso deixar meu telefone para contato? Pode. Tô brincando. Pode, a gente já vai deixar rede social, tô brincando, tudo para contato. Vocês colocavam isso nos programas. Quer deixar seu telefone para contato? Agora já não tem mais. Agora não tem mais, né? Para ligar, liga aqui, ó, para ganhar os prêmios e tal. Você indicaria o curso de Rádio e TV? Hoje, para o pessoal? Para quem quer ser criativo ou não? Eu indico o curso. Sim. Eu indico o curso, mas eu vou falar o seguinte. Eu indico o curso, eu acho que o curso é muito bom. O curso dá uma experiência muito bacana, mas o curso precisa se reinventar. Certo. Né? E assim, quando eu falo se reinventar, às vezes assim, são os próprios professores se reinventarem, são os próprios coordenadores de curso e a direção das instituições entenderem. Eu acho que o curso tem que caminhar por uma linha do empreendedorismo audiovisual, de empreender mais dessa forma independente e de prototipar novos projetos inovadores, né? Então, acho que o curso não tem que ter mais esse foco na produção e na criação. Eu acho que ele tem que ter um foco seguinte: vamos criar projetos do zero e vamos prototipar e dar montar incubadoras de projetos audiovisuais que possa fazer com que essa garotada que vem nova possa ter os seus projetos ali empreendendo a partir desse ambiente acadêmico. Então, eu indico bastante. Eu acho que precisa ainda de uma reformulação geral como um todo. Eu acho, como eu falei para você até do título, eu acho que reformatar esse título aí, né? Tem que pensar em nível de Ministério da Educação. Não adianta só as faculdades não têm autonomia para isso, talvez as universidades possam, mas repensar nisso e numa junção do que poderia ser esse ambiente audiovisual como um todo interconectado, interligado ali. Uhum. Foi o que a gente conversou hoje, né? Sobre colocar pessoas pensantes, né? Os creators, assim, não só executar, né?
Então, tipo... Eu acho que a metodologia ainda está muito enraizada de outros cursos da área da comunicação social, né, que tem uma formação muito mais linear. Eu acho que o curso de rádio, TV e internet, ele passa por uma transformação em que ele tem vivências, né, ou seja, projetos muito práticos que os alunos realizam, mas talvez a quantidade desses projetos precise aumentar. Uhum. Só que, por outro lado, o aluno já chega na universidade cansado. Quanto menos projeto e menos aula você der, mais ele gosta. Né? Então, assim, a gente tem um problema. Então, na minha cabeça, é assim, a quantidade de projetos que a gente tem no curso deveria dobrar ou triplicar, para ele ter um portfólio muito mais rico e mais vivências. Sim. Mas, por outro lado, a gente enfrenta um problema, uma reclamação do aluno que já vem cansado, que não quer fazer, que acha que tem muito trabalho e por aí vai. Então, tem que encontrar um ponto de equilíbrio ali. Mas eu super recomendo o curso. Boa, professor. Agora vamos pro nosso bate-bola, tá? É bem curtinho, é coisa pouca. Vou falar umas palavrinhas aqui que a gente conversou hoje. E aí, você fala o que vem na sua mente, assim, primeiro. Fechou? Uma palavra ou várias palavras? Não, o que você sentir no coração. Você fala assim, ó. A primeira, vai, inovação. Inovação é essencial em qualquer área para continuar existindo e para continuar sobrevivendo. É através da inovação que o mercado pode surgir ou que ele pode crescer. E que o mercado que está em crise pode se reinventar. Boa. Game show. Game show... Game show é encantador. É o gênero de formato mais sedutor que proporciona aprendizado para as pessoas, né? E que realmente vai estar em todas as áreas, né? O game show ou a gamificação sai das telas e vai acabar envolvendo a sala de aula, treinamentos de RH, em todas as áreas, campanhas publicitárias vão ser seduzidas por esse universo. Então, game show é o presente. Show. Audiovisual. Audiovisual. Eu acho que o audiovisual a conglomeração. O audiovisual é a junção de todas as mídias. Né? Eu acho que o termo audiovisual ele proporciona isso, a junção do rádio, da televisão, do cinema e da internet. Né? Acho que o termo audiovisual é isso. Então, o audiovisual está proporcionando novas oportunidades para jovens que querem entrar nesse mercado, ou que sonhavam em entrar no mercado televisivo, cinematográfico, radiofônico, e está permitindo ele trabalhar com isso em qualquer empresa, porque todas as empresas estão tendo um departamento, uma área voltada para o audiovisual. Então, eu acho que o audiovisual é capaz de unir um país, é capaz de criar uma identidade nacional, né? E vai ser o termo que vai substituir o rádio, a televisão e o cinema no futuro. Criatividade. Criatividade é a base de tudo. Criatividade é essencial em qualquer área que você trabalhe. Então, criatividade faz parte da nossa vida e a gente precisa estimular. Se a gente não exercita a criatividade, ela atrofia. E o Brasil exercita muito pouco a criatividade. Né? Nós exercitamos muito pouco a criatividade. A gente precisa ser estimulado a ser um país criativo e não um país industrializado. Boa. Educação? Educação é fundamental, né? Educação transforma vidas, educação permite você realizar sonhos, você ter conquista, educação muda a vida das pessoas. Boa. E a coordenação? Coordenação do quê? Do curso? Pode ser. Olha, Desafiadora. É desafiador, mas assim, a coordenação poxa, você fez a pergunta no momento que eu tô para deixar a coordenação, né? Então Spoiler. É spoiler. Porque o pessoal ainda não sabe, mas Sim. assim, a coordenação ela te dá a liberdade, né, para você ter autonomia na gestão e definir a direção para onde o curso vai chegar. E aí você tem talvez um poder de influência muito grande, né? E uma responsabilidade na formação desses futuros alunos, desses futuros profissionais que estão no mercado. Então, eu acho que tem esse peso da responsabilidade. Por outro lado, a coordenação também tem um desgaste emocional muito grande, porque a coordenação é quem vai falar mais não para o aluno.
Porque o aluno chega e ele acha o curso tem que se adaptar à realidade dele. E não ele entra na universidade tem que se adaptar à realidade do curso, do serviço que ele adquiriu ali. Né? Então, tem sempre um duelo ali, um embate o tempo todo, né? De você tentar equilibrar e falar o seguinte, olha, você está aqui para aprender, você é aluno. Se você já soubesse tudo isso, você não estaria aqui. Sim. Né? Então, você tem que pontuar essas questões ali. E você tem que ter um jogo de equilíbrio também para desenvolver professores, alunos, outros colaboradores técnicos ali na área, que resultem o quê? Num produto melhor. O que é esse produto? Não é o curso. É a gente ter profissionais como você chegando ao mercado de trabalho e encontrando boas oportunidades profissionais. Né? Isso se faz com tempo, se faz com responsabilidade, mas é um trabalho desafiador, estimulante, mas também muito desgastante. Sim. Tecnologia. Tecnologia é bom, né? Eu gosto de tecnologia, eu amo tecnologia. E o streaming? O streaming é cansativo, o streaming. Você procurar um conteúdo para você assistir, você passa mais tempo procurando do que assistindo. Então, não, quando assim, acha, você dorme. Aí não dá. Falta a curadoria direito, falta a programação de conteúdo. Eu prefiro que alguém programe para mim para assistir. E aí só chega e assiste. É algo tecnológico que ajudou bastante. Show de bola. E, professor, a última. Entretenimento. Entretenimento faz parte da nossa vida, né? O entreter, a gente se divertir, a gente ter o espaço para o lazer, a gente ter o espaço para a diversão é essencial na vida de qualquer pessoa. A gente precisa disso para sobreviver ou para viver, né, com qualidade. Então, isso é um ponto importante. Às vezes as pessoas desvalorizam o entretenimento, mas entretenimento é cultura, entretenimento é arte também. E as pessoas precisam entender. Então, se eu estou assistindo um programa humorístico, por mais simples que ele seja, se eu estou assistindo uma pegadinha na internet, ou se eu estou assistindo um vídeo, né, um documentário científico, eu estou me entretendo ali, estou aprendendo alguma coisa, ou estou pelo menos me divertindo, que faz parte. Então, eu acho que o entretenimento é essencial para a vida de todo mundo. A gente precisa ter esse momento de diversão, de lazer, para renovar as energias e enfrentar os problemas do dia a dia. Show de bola. Eu falei que era a última, mas pode fazer mais uma? Pode. Frame a frame. Frame a frame? Você gostou de participar? Eu gostei de participar. Acho Legal. que o Frame a Frame é o podcast, o videocast. Videocast, podcast. Videocast, podcast, videocast do Rafael Vivian. Exatamente. É isso. Professor, de verdade, muito obrigado aí por ter aceitado, por ter participado. Foi bacana demais, eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado desse episódio maravilhoso. Quer deixar algum recadinho, professor? Quero agradecer. Mandar um beijo. Quero agradecer a presença, deixar um abraço, um beijo aí para todos os alunos, alunas, futuros alunos e alunas por aí. É isso aí. Sucesso para você. Prazer revê-lo, viu? Eu que agradeço. Sem você, nada disso seria possível, hein, professor? Rapaziada, muito obrigado, valeu e até o próximo episódio.